Quem vai substituir o Arrascaeta pela Libertadores? Se liga nas 5 opções. Arrascaeta terá que cumprir suspensão automática no jogo de ida contra o Internacional. Na última rodada da Libertadores, na vitória por 1-0 sobre o Deportivo Táchira, o uruguaio estava pendurado e recebeu o 3º cartão amarelo após tentar cavar um pênalti. Assim sendo, o meio-campista só poderá enfrentar a equipe gaúcha na partida de volta no Beira-Rio. O técnico Felipe Luiz, inclusive, terá que quebrar a cabeça para encontrar um substituto de Arrascaeta. Afinal, o meio-campista é o artilheiro do Flamengo na temporada de 2025, somando 14 gols, além das 9 assistências. Além disso, o camisa 10 é o segundo jogador com mais gols campeonato brasileiro. O Flamengo possui algumas opções para suprir a ausência de Arrascaeta contra o Internacional. Jorge Carrascal e Saúl são os meio-campistas que podem desempenhar a função do camisa 10. Além disso, o técnico Felipe Luiz já escalou Luiz Araújo e Gonzalo Plata na posição, atuando improvisados. Por fim, o comandante pode ter o retorno de Nicolás de la Cruz.